Meninos, eu queria que você conseguisse definir um pouquinho, Stefano, sobre o que é endometriose, cara. Então, Jeff, a endometriose é um tecido semelhante ao tecido endometrial, que é aquela camada de dentro do útero, a camada que reveste o útero internamente. Quando esse tecido está localizado fora do útero, na parte posterior do útero, no intestino, no ovário, às vezes em órgãos mais distantes, né, como o intestino delgado, diafragma, esse tecido fora de dentro da cavidade endometrial, cavidade uterina, ele é conhecido como endometriose. Esse tecido endometrial causa um processo inflamatório muito intenso, crônico. Como é algo ectópico, algo que era para estar num local e está localizado em outro, causa inflamação. E essa inflamação é que causa todos os sintomas que nós vamos falar aqui hoje. Entendi. Sintomas, quando vão para você, né, fazer os exames, o que você vê geralmente, Suzy, como sintomas que entram lá no teu consultório? O principal sintoma das mulheres que me procuram, né, para fazer uma ultrassonografia simples de transvaginal. Doutora, eu sinto muita cólica. Então, a principal queixa das pacientes é a dor pélvica, principalmente no período menstrual. Uhum. E aí, desse sintoma, aí começam os outros. Doutora, eu sinto dor durante a relação sexual, na penetração profunda, principalmente. Eu sinto dor quando eu vou fazer cocô. Eu estou menstruada, então eu sinto muita dor no reto, dor para evacuar, é uma dor alucinante. Então, elas começam... A principal queixa é a dor, que é o primeiro sinal de alerta, né? Então, outras... doutora, eu estou aqui porque, além de cólica, eu também estou tentando engravidar e não consigo. Então, são essas principais queixas. Eu sempre falo, Jeff, sobre os sintomas, são os 6 Ds. Né, que a gente conhece, né? O primeiro D é a dismenorreia, que é aquela cólica durante o período menstrual, aquela cólica intensa, não é uma cólica qualquer, que é uma cólicazinha que a pessoa sente ali, a nota de 0 a 10, a gente escala a dor pela nota, uma nota 1, Suzy. Não. Aquilo que você toma um analgésicozinho e passa... 9 ou 10. Geralmente a dor é intensa, a gente chama de uma cólica limitante, que limita o quê? Você fazer suas atividades diárias. Você vai para a escola, não consegue ir para a escola, falta. Eu faço meu serviço doméstico, não consigo quando eu estou no período menstrual. Então, é aquela dor limitante, tá? E é uma dor limitante e progressiva. Com o passar dos meses, dos anos, vai piorando. Então, esse é o primeiro D. O segundo D é a dor pélvica crônica, que é aquela dor fora do período menstrual. É aquela paciente que tem cólicas intensas, desse jeito que eu acabei de falar. No entanto, acaba a cólica e fora do período menstrual ela continua tendo dor. Então, esse é o segundo D. O terceiro D é a dispareunia de profundidade, que foi o que a Suzy falou. O que é? Que é a dor durante a relação sexual de profundidade. É importante, né, Suzy? A gente deixar claro que a diferença da dor de penetração pela dor de profundidade. Exatamente. São coisas totalmente diferentes. A dor de penetração é aquela dor de entrada. Logo na entrada. Na entrada do pênis. E a dor de penetração profunda, que é o que a gente pensa na endometriose, é aquela dor que quando o pênis bate lá no fundo, dói muito. E geralmente, piora... são os locais de foco de endometriose. De foco de endometriose, que o ultrassom visualiza muito bem. E é aquela dor que piora, Suzy, na posição de 4 apoio. Exato. Na posição de 4 apoio, essa dor intensifica mais, que a paciente pede para o parceiro parar durante a relação. Então, esse é o terceiro D, né? O quarto D é a dificuldade de engravidar, que é a famosa infertilidade, né? Esse é o quarto D. Aquela paciente que tenta engravidar, tenta vários anos e não consegue. O quinto D é a disquesia, que é o que a Suzy falou muito bem, que é a dor para fazer cocô, a dor ao evacuar. Esse é o quinto D. O sexto D é a disúria, que é a dor ao urinar. Então, são 6 Ds aí, são 6 principais sintomas que a gente pensa em endometriose. Quando a gente vai falar sobre dor, e principalmente em período menstrual, eu sempre fico pensando na dificuldade, às vezes, do diagnóstico, principalmente porque é difícil você conseguir mensurar a dor do outro. Então, essa história da mãe achar que, de repente, a menina tá fazendo manha. Minha filha toda vez é assim. Ou, poxa, de repente não quer ir para a escola, porque toda vez que fica menstruada. Tem uma dificuldade dessa que vocês encontram no consultório? Tem. Inclusive, paciente que relata que muitas vezes a queixa dela de dor é ignorada. Entendeu? Fala, é assim mesmo, né? Cultural, né? É cultural. Não, é assim mesmo. Ou então, quando casar passa, ou quando tiver filho passa. Não, isso é normal de toda mulher.
E muitas mulheres que eu já fiz o diagnóstico de endometriose num exame de rotina transvaginal, às vezes com lesão no reto, eu pergunto, você não sente dor? Você não tem queixa? Ela fala assim, doutora, eu tenho, mas toda vez que eu vou no médico, diz que é normal, que é assim mesmo. Eu falei, não é normal. Negligenciado, inclusive por colegas profissionais da área, é negligenciada essa dor dessa paciente, né? E Stefano, qual a idade média que vai entrar ali no seu consultório essa paciente a primeira vez, já se queixando de uma dor intensa, ou que geralmente ela já vai numa idade onde ela vai com a mãe, ainda mais nova, ou já vai mais tarde? Jeff, eu já fiz diagnóstico de endometriose em pacientes com 16, 17 anos e já fiz diagnóstico de endometriose com paciente com 48, 49 anos, já perto da menopausa. Então, assim, a média é a paciente no menacme, que é aquele período menstrual que ela tá. Quem vai ali dos seus 20 a 35 anos, que é aquele período comum, é o mais comum de acontecer. No entanto, a endometriose, a prevalência da endometriose no Brasil hoje é em torno de 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva. Idade Muito, fértil. né? 7 milhões. 7 milhões de mulheres têm endometriose e estão sendo negligenciadas pelo fato de não valorizar a cólica menstrual, que é cultural. Isso que a Suzy falou é real. A gente que trabalha com o pessoal do interior, tudo mais, e até da capital mesmo, gente com nível intelectual desde o mais alto ao mais baixo, não diferencia, que acha que a cólica é normal, porque é da mulher ter cólica. E sofre com cólica a vida toda e só vai diagnosticar uma endometriose quando já está tentando engravidar durante 2, 3 anos e não consegue. Aí vai procurar um profissional e dar o diagnóstico ali.